Fale. Falar sobre a reunião. A gente vai te Chegue mais próximo aqui para ficar mais fácil para o Tiago ouvir. Oi, Tiago, tá me ouvindo? Eles falaram sobre a questão da declaração, que a Catinha, a Dani, a Nina estavam questionando. Eles falaram que vai ser feito um ato normativo para afastamento, para apresentar sobre o afastamento de vocês, porque não é 12 meses. Então você também está dentro do prazo. De não ser obrigado a apresentar o pré-projeto. E eles falaram também que a dona perguntou se nós podemos ter um orientador que não é do programa, professor que não é do Profiar. E eles falaram que pode, só que tem que ser conversado com o orientador, e o orientador que tem que concordar, não é o aluno que tem que indicar. Entendeu? Porque aí eu também tinha essa dúvida, eu achava que não podia. Qual era a situação? É do orientador ser professor do. Lembra que eu até perguntei numa aula aqui? Sim. E aí lá a professora Priscila, inclusive, que falou que pode, e os outros professores também, que o orientador pode ser de outra Instituição. Não precisa ser do Profiar, pode ser professor da psicologia general. Somente o orientador. Mas tem que ser da universidade. Ou também não. Não, eles falaram que Deve ser. Pode ser o orientador, né? Não precisa ser. Pessoal, título. Eu não mencionei, porque eu acredito que um orientador ele tem que ser conversado com o orientador, porque na verdade quem vai indicar o orientador é o orientador, não é o aluno. Isso eles deixaram bem claro lá na hora da reunião. E eles falaram sobre a questão que eu fiquei até na dúvida, né, professor? Que eu vou até pegar a colinha que eu fiz aqui, peraí. Eu fiz uma cola, porque eu fiquei meio ainda na dúvida sobre a questão da apresentação do artigo para qualificar, do artigo para poder defender e da questão do A4 quadros. Se for a dissertação informática. Eu peguei aqui, eu tirei foto lá na hora, eu não, a minha assistente vice, minha suplente, ótima inclusive, ela, ele teve que sair, que lá eles falaram que na defesa, se for só uma dissertação, não precisa ser um artigo que tenha um artigo A4. Não, começa do começo. Começa da qualificação. Eu já tirei a minha, tirou o ponto só. Começa da qualificação. A qualificação. Cadê a qualificação? Mas eu lembro. A qualificação, vocês precisam de um artigo. Esse artigo pode ser artigo de evento técnico científico. Aí você perguntou se. Não tem B3 não, é evento, pode ser evento. Aí B3 vai ser revista, o congresso não tem essa classificação. Ah, sim. Aí se for de congresso, perguntou se pode ser virtual. Não tem restrição isso. Contanto que tenha o endereço eletrônico onde Isso. tem o trabalho publicado. Isso, e um congresso da área de administração, né, que é a área do programa. Exatamente. A outra, aí pode ser o artigo, se for de revista, B3, Isso. para qualificação. Aí depois vocês têm que ter um outro artigo aceito para avaliação, Que aí tem que ser. que é para defesa. Para defesa, que é o. B2. Não vale, não vale mais congresso. Não, o segundo não é congresso, o segundo tem que ser revista. E existe B2. Existe aceito para avaliação. E o terceiro foi a possibilidade de fazer a dissertação, ao invés de fazer no formato de dissertação, fazer em formato de artigo. Aí seria um terceiro artigo, né? Só que o quadro da revista já sobe para A4. Entendeu? Ou seja, na minha visão, o que eu entendi é melhor fazer a dissertação. Depende do Mas aí. potencial do artigo. Depende da área. Dependendo do potencial do artigo, pode ser A minha defesa não distinto. tinha, mas tem que ser aceita, né?
três, não Eu tinha aceito. Mas os 3 artigos você escreve bem pouco. Não são 3 artigos, Ó, são o 2 Tiago está artigos. perguntando aqui. 2 artigos. No teu caso, a dissertação, se não for uma dissertação, já for um artigo, aí tem que ser A4. Certo. Aí você vai defender o seu artigo. Se eu optar, ao invés de dissertação, um artigo A4, eu posso ser coautor dos 3. Ou não? Normalmente só posso ser um autor do A4. Não, do artigo tem que ser o autor, da defesa. Autor eu sei que é você. Autor. Agora eu vou ser coautor nesse do A4. Mas eu acho que a gente já Não. Se ele vai ser a sua dissertação, você tem que ser o primeiro autor. Não, posso dividir o artigo. Por exemplo, para qualificar agora sim. Não. aí vale para mim e para ela. Não. Por que não? Porque o trabalho de conclusão de curso, cada um faz individual. Você vai assim, você pode assinar um artigo com o seu orientador, com a sua orientadora, com o seu Mas co-orientador. com orientador pode. Para esse último aí, ok. Tem que ser separado. Para os outros, você pode fazer parceria com ela, que ninguém falou de impedimento nesse sentido, né? Agora, entregando como, ao invés da dissertação, o artigo, aí não pode ser com o colega, não. O colega tem que fazer o tema dele lá. Só entrega o artigo, não apresenta no frente. Aí essas dúvidas a gente precisa esclarecer com o professor Luciano. Muito provavelmente vai ter uma banca para avaliar isso aí. Eu acho Não, pelo que eu entendi, também é uma eu acho que tem apresentação. Não, é difícil publicar 4, mas só que não é impossível. mas aí eu Não, mas é diferente. Começou. Pergunta ao Thiago. Qual é a data? Sim, anotei a data, calma, muito Que data, importante. gente, pelo amor de Deus, sabe data de Que data, gente, lá mesmo tá te contar. Esse é o pacto mais Não, bom. mas data é bom, ué. Porque você já tem a data do nascimento. É difícil. Olha, prazo para a ratificação. Com o artigo publicado. Professor Tomé, preste atenção aqui na presidência. Ó, tem que prazo para a qualificação com o artigo B3 publicado até o dia 30 de novembro de 2025. Por favor, anotem quem está filmando. Pra gente. Eu já disse para vocês. Pros veteranos. Os veteranos. Viu, Thiago? Os rabo fino é só ano que vem. Tá de novembro de 2025? Para nós. E nós? Para vocês, eles não falaram na reunião sobre o negócio. Tá ótimo. Excelente. Não, mas é bom a gente pegar como base 30 de novembro também, que aí já. Tá Mas ficando. vocês podem. Para nós, agora. Eu sou aí eu acho que. 6 meses. 6 meses. Deve ser junho, deve ser maio ali, talvez. Qualificar, viu, Thiago? 30 de novembro. Professor, assim, é muita ignorância eu pedir para o senhor explicar esse negócio de qualificar. Não. Porque assim, eu fico assim, meio. Ô, gente, não tem dúvida boba, não. Qualquer coisa que vocês tiverem, tem que Tem perguntar. termos pra nós, Ah. tem termos pra nós. Não, mas é a minha pergunta que eu vou responder. Qualificar é o seguinte: você vai fazer o seu projeto, mas você simplesmente dá uma banca para avaliar. O que é esse processo de qualificação? Vai sentar o seu orientador, mais 2 professores, você na banca, possivelmente vai ser uma banca virtual, né? Eu tenho visto que tem funcionado muito bem na rede. E aí, qual a ideia da qualificação? Você recebe críticas, sugestões e recomendações para melhorar o seu trabalho. A qualificação é essa etapa de uma primeira apresentação da proposta que passa por melhorias antes da defesa. E quase nos moldes do que nós passamos aqui com você. Quase nos moldes do que vocês passaram aqui, guardadas as devidas proporções. Silas, por favor. Na qualificação, o que é bom já constar desse trabalho? Por exemplo, aqui foi bem tranquilo, né? Mas na qualificação a gente tem que já apresentar algumas coisas mais consistentes. Isso, vocês vão avançar na próxima disciplina com o professor Vitor, entrando na parte de metodologia,
E aí eu vou falar da minha, porque não sou eu que decido nada, né? Mas eu vou falar da minha experiência participando de bancas de qualificação. Não no Profiab, mas de outros programas de administração. O ponto central é ter uma teoria bem sólida e de autores que efetivamente são referências para discutir o tema que vocês estão se propondo a discutir, e ter uma metodologia muito bem construída e detalhada. Se você vai fazer questionário, lá na sua qualificação, você não pode falar, vou aplicar um questionário, vou aplicar um questionário, sei lá. Avaliação sobre burnout, estou pegando uma coisa aleatória aqui. O inventário validado pela Maslow, do ano tanto, que tem tantas perguntas, tem uma escala Likert que você vai assinalar de 1 a 5 pontos, com grau de concordância, discordância, junto com esse instrumento, vou usar um outro sobre o outro tema. Detalhe, tudo na metodologia já precisa estar bem definido para a qualificação. E para a qualificação, né, é importante também conversar com os orientadores, porque assim, vai chegar na banca de qualificação, não, eu estou pensando que eu só vou fazer qualitativa, se eu vou fazer quantitativa, não, você já tem que chegar lá com uma definição mais assertiva. Isso não significa que depois de passar na qualificação, você vai sentar para conversar com o seu orientador, e aí não. Vamos mudar aqui, depois do que a banca sugeriu, é mais interessante qualitativa, é mais interessante quantitativa, é mais interessante que sejam os dois. Ou você apresenta os dois e de repente chega à conclusão de que tem que tirar para ser só quali ou só quanti. Não é porque qualificou de uma forma que tem que ficar com aquela forma até a nossa apresentação. Não. Aí você vai conversar com o professor ou a professora que estiver orientando. Tudo que é falado na banca depende muito do diálogo com o orientador, com a orientadora. Que às vezes tem sugestões que são interessantes, mas elas não se aplicam de imediato para a dissertação. Pode ficar para uma outra pesquisa, e isso não invalida a sugestão que foi dada pelo professor da banca, sabe? Só não se aplica especificamente naquele contexto. Então, qualificação é um processo de aprimoramento desse projeto. Professor, e sobre esse artigo que a gente tem que publicar antes da qualificação? Se a gente ainda vai estar no caminhar da pesquisa, a gente ainda não vai ter analisado dados, nada, seria um tipo de artigo que uma revisão de literatura, porque a gente não vai ter ainda os dados, né? Aí eu vou falar o que eu vou sugerir para os possíveis orientandos. Você pode fazer um artigo de revisão, você pode fazer parcerias com outras pessoas que estão desenvolvendo um artigo dentro da sua área ali e contribuir como coautor, contribuir como primeiro autor, porque até então não foi dada nenhuma especificação de impedimento em relação a isso, não foi? Então não precisa ser necessariamente mais um trabalho solitário, você pode pensar em parcerias, e parcerias são estratégicas nesse momento. Não precisa nem ser na área ali no caso, que eu entendi, né? Não precisa ser exatamente ali do tema que você vai pesquisar. Agora é importante que seja uma revista, né, qualificada dentro do extrato que se espera. E aí eu vou abrir um parênteses aqui, vou me permitir falar isso com vocês. Né? Tem muita revista predatória, que é uma revista predatória. Você paga e publica. Tem muita revista boa que vai cobrar uma taxa. Na área da administração, né, pela minha experiência, eu desconheço revistas, a partir do que vocês discutirem, eu não estou falando que não existe, estou falando que eu desconheço, que cobrem para publicar. Né? Então, assim, só tomem cuidado com isso, né? De pagar uma revista. Essa revista é séria, o meu trabalho vai passar por um processo editorial rigoroso. É óbvio que a gente quer o aceite da publicação, mas esse aceite ele vai ser a qualquer custo. Eu pagar para publicar, porque tem muitas revistas que atuam dessa forma. Se vocês forem na base, lá no SIGA, eu anexei um documento da própria rede, com indicações de revistas. Ali eu li uma por uma, eu desconheço característica de revista predatória naquela relação ali.
Pode ser um bom indicador para quem está um pouco perdido nesse sentido. Professor, tem a necessidade do orientador estar como coautor no artigo da qualificação ou não? Então, é interessante, mas vai do diálogo. Se o orientador participou efetivamente daquela construção, né, é importante incluí-lo também. Se também não houve participação, é uma opinião minha, você está até gravando. Aí até uma opinião. Não minha. vamos postar, não vamos postar. Eu participo dos artigos que efetivamente eu contribuí. Se a pessoa fez lá uma parceria e a parceria deu bom, conseguiu publicar, não tem problema nenhum. A minha relação com a minha orientadora do doutorado também foi uma relação muito transparente. Somos parceiros, né? Se você fizer junto comigo. É tanto que depois eu desenvolvi, né, uma rede de parcerias paralelas às publicações que eu tinha com ela. Paralela não no sentido de que era escondida, né, mas concomitante, não paralela, concomitante à parceria com ela. Então, se o orientador participa, e é importante que participe, é coautor. Mas não é obrigatório. Não foi mencionada alguma coisa de obrigatoriedade nesse sentido? Diga. Agora, é só observação, desculpa, Marcos. Acho que eu vou perguntar, mas perguntar. Não, é assim, é porque, não sei se é lenda, mas o que contam é, quando tem um doutor assinando junto, aumenta a possibilidade de ser aceito o artigo. Não me permito não falar sobre o meu livro. Posso parar a gravação agora? Qualificação vale para ser dois alunos, um orientador ou dois, ou tem que ser separado? A Vale. professora Priscila, lembra lá no primeiro semestre, ela tinha dito que poderia para publicar qualificação. Agora, esse primeiro artigo. Diego, lembra que no primeiro semestre a professora Priscila sempre falou isso. Isso, só para qualificação. Agora, a qualificação que deve anotar aí é se o artigo, caso opte pelo artigo ao invés de dissertação. Aí você tem que ser só você. E o Na coisa que ela colocou lá, que eu tenho que pegar, tá lá no regulamento, eles querem Um artigo de qualificação feito com a colega que eu saiba. poderia entrar no substituto da quadra. Porque eu Mas o artigo não vai ser o seu projeto em si de qualificação. O artigo, ele é um a mais, ou melhor, ele é um requisito que te permite qualificar. A defesa final é uma produção sua, entende? É diferente. Mas pode ser que o orientador. Mas nesse Aí sim. Aí ok. O que isso eu acabou de falar? Porque se as avaliações de revistas não tem nome, qual a diferença faz se for para a Tati ou se for para o Zolito? Porque o professor me tentou. Não. Aí ele está se referindo à dissertação sem formato de artigo. Isso. Não é isso? É porque a exigência da dissertação é que o próprio aluno faça a sua individualmente. Ponto. Você não pode fazer a dissertação na dupla. Então a lógica se replica ao artigo. Você e seu orientador, ok. Agora você e outro colega de turma, se a dissertação não pode ser em dupla, entende? Para substituir a dissertação. E o que não vai substituir? Aí você vai com quem você quiser. Ei, Diego, mas como que eu vou, assim, né, como você citou meu nome, como que eu vou fazer um artigo final com você se o meu tema é totalmente diferente do teu que eu estou trabalhando desde o início? Não, mas aí muda o tema, mudar o tema é fácil. Não, mas eu não É só uma hipótese. Eu sei, mas é uma hipótese bem hipótese. Não, porque tem artigos que tem 5 ou 8. Ah, mas de quantidade, isso aí não tem. Isso aí depende só da revista.
Mas de novo, Assim eu poderia substituir, né? Para minha dissertação. Sou eu mais 4. Não, filho. é melhor você anotar e tirar a dúvida, essa dúvida como tu soluciona. Ele faz essa dúvida que ele Não, a dúvida dele é simples, é se no artigo final ele pode compartilhar. Ponto. Mas não valida, Não valida como trabalho final para. pro outro colega, sabe? Mas anota aí, para tirar essa dúvida como tu soluciona, ele vai ajudar pra gente. Mais alguém? Nós iremos botar aqui nessa Feira de marca, assim, a data já que deixa Não. o trabalho qualificado e qualificado. Novembro. Novembro. Então, resumindo, para classificação tem um artigo. Isso. Você qualifica o trabalho que você vai apresentar lá no final. Isso. Né? E aí você tem que Esse ter o artigo 8 sempre está assim no final. E aí você tem que E ter aí, como- nesse meio tempo aí, da qualificação para o artigo, você tem que ter um segundo artigo. Então são 3 artigos. São 2 artigos. 3 artigos ou 2 artigos sobre dissertação. Isso.